Graças a Deus que ele teve essa preocupação, né? Ele não tinha uma preocupação em ter um pastorado fixo em nenhum lugar. Mas ele tinha preocupação realmente dessa missão, de levar as boas novas, de pregar o evangelho a todas as pessoas. E aí, missionários? Tudo bem com vocês? Eu sou o Diogo. E eu sou a Larissa. Sejam bem-vindos ao canal Missão A2. Isso aí, gente. Hoje nós vamos comentar mais um capítulo do livro do... Como é que ele chama? Oswald Smith. Exatamente. O Clamor do Mundo. Falamos junto. Se você não assistiu o comentário do capítulo 1 e do capítulo 2, volta aí que eu já deixei o comentário do capítulo 1 e do capítulo 2. Então hoje, junto com o Diogo, nós vamos comentar o capítulo 3. Se você não tá entendendo, é que eu e o Diogo estamos numa maratona de leitura sobre livros de missiologia, livros missionários, para aprofundar mesmo muito mais o nosso conhecimento através da experiência de outros missionários e pastores missionários de plantação de igreja, de evangelismo pelo mundo, e a gente sentiu mesmo assim de trazer para vocês todo esse conhecimento que a gente tem sugado desses conteúdos. E a gente começou pelo livro O Clamor do Mundo, de Oswald Smith. É um livro pequeno, gente, é um livro de bolso que todo cristão deveria ler. Ele tem mais ou menos 48 páginas, dá pra você ler em um dia. E sério, gente, vocês vão sair despedaçados no final do livro, falar e se olhar e falar, poxa, eu não tô sendo cristão coisa nenhuma. Então vamos lá, vamos falar primeiro do capítulo 3, que o Oswald Smith está falando, começou falando de Jesus, graças a Deus por isso, né? O título do capítulo 3 é Como Deus me chamou para um ministério mundial. Então ele vai falar sobre como ele entendeu o propósito de pregar o evangelho a todas as nações, qual que era a importância, por que ele deveria sair para pregar o evangelho no mundo inteiro. E eu creio que todo cristão deveria entender isso, saber disso, assim, de core salteado, por quê? Por que você tem que pregar o evangelho? Porque não só o meu vizinho, o Brasil, tem que ser evangelizado, e também a gente tem que evangelizar o Paquistão, por exemplo. Ou até mesmo um país calmo ali na África, Angola, por exemplo, que é tranquilo, não precisa ir lá para uma Coreia do Norte, para o Paquistão pregar o evangelho. E o Oswald Smith, ele entendeu isso, graças a Deus. Primeiro porque ele viu, olhou a vida de Jesus e ele entendeu que Jesus ele não ficava somente em um lugar. Jesus ele não estabeleceu um local, não estabeleceu uma igreja, não estabeleceu uma instituição ali aonde ele nasceu ou ali onde ele estava para começar a pregar o evangelho. Pelo contrário, ele entendeu que ele não tinha onde nem descansar a cabeça, porque ele tinha que espalhar o evangelho, ele tinha que contar as boas novas dele mesmo para as pessoas. Ele tinha que informar as pessoas sobre as boas novas. Isso é extremamente importante. Quando você percorre a leitura pelos 4 evangelhos da Bíblia, você vai notar que em todo o tempo você vê os evangelhos tratando Jesus, falando sobre a vida de Jesus, de que a todo tempo ele estava caminhando entre os povoados, entre as aldeias, entre as cidades, e ele mal tinha um lugar para repousar sua cabeça, mal tinha uma casa, porque ele estava o tempo todo evangelizando as pessoas e se preocupando em levar a mensagem do evangelho em todos os lugares, no máximo de pessoas possível. Graças a Deus que ele teve essa preocupação, né? Ele não tinha uma preocupação em ter um pastorado fixo em nenhum lugar, mas ele tinha preocupação realmente dessa missão, de levar as boas novas, de pregar o evangelho a todas as pessoas. Um outro personagem da Bíblia que se preocupou com isso também foi Paulo. Por conta de Paulo, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, mas eu vou adiantar um pouquinho porque está dentro do assunto. Paulo, se ele fosse só pregar aonde ele estava, a gente não ouviria o evangelho hoje em dia. Então ele não se preocupou só em evangelizar ali onde ele estava, mas ele queria espalhar o evangelho, e por conta disso hoje eu e você conhecemos o evangelho. Aí segue falando da compaixão. Compaixão, né? O que você tem? Você tem compaixão ou você tem amor pelas vidas? Ou tem dó? Dó. Tem muita gente que abraça a missão por conta de dó. Ai, que dó, vamos ajudar os pobres. Ai, que dó, vamos evangelizar quem não
quem não conhece o evangelho, como se você fosse alguma coisa, né? Não, assim, pra quem não conhece o evangelho, a intenção é boa, essa intenção é certa. Porém, Spurgeon tem uma frase maravilhosa que ele fala assim, que o evangelismo, a evangelização nada mais é de que um mendigo informando a outro mendigo onde encontrar pão, né? Mas a gente é igual, não tem que ter dó, não é dó. O que Jesus nos leva a ter é compaixão pelas almas, porque dó não nos leva a ter uma atitude genuína, mas compaixão sim. E uma coisa que você tem que ter em mente é que as pessoas sim precisam ouvir o evangelho. As pessoas precisam conhecer as boas novas. Exatamente. E outra coisa também que ele notou que Jesus falou foi essa. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele notou que quanto mais ele querer pregar o evangelho, quanto mais ele enviar pessoas, menor vai ser a quantidade de pessoas não evangelizadas. E ele notou também que tem muita gente precisando ouvir o evangelho, mas muita. Naquela época, hoje em dia, continua a mesma coisa. Pessoas nascem todos os dias e não há pessoas querendo pregar o evangelho, somente querendo fazer bons trabalhos, querendo fazer trabalhos sociais. Não é isso que Deus pediu pra gente. Sempre o mais importante é a pregação do evangelho, porque você satisfazer o aqui e o agora, as necessidades básicas da pessoa é muito importante sim, só que é passageiro, né? O mundo é um milímetro de segundo comparado à eternidade. O que vale mesmo realmente é o reino dos céus. Prosseguindo aqui, Oswald Smith tinha muito a preocupação de levar o evangelho a quem nunca ouviu, né? Só que Deus foi direcionando ele por outros caminhos. E aí ele chegou para Deus e falou: Senhor, será que para mim seria confortável demais ficar em minha nação, enquanto eu poderia estar gastando a minha vida pregando o evangelho a outras pessoas, a outros povos, a outras nações? Porque ele vai falando que ele descobriu, lendo a Bíblia, né, ele foi encontrar na Bíblia uma razão para ele sair do país onde ele estava, da Califórnia, para pregar em outros lugares. E em todo lugar da Bíblia, em todo Novo Testamento, ele lia a palavra. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Palavras dele. Estudando a Bíblia, descobri expressões como estas: todas as nações, todo mundo, toda criatura, toda tribo, língua, povo e nação, e até os confins da terra. Que ele entendeu que o evangelho é para todos. Ele escreveu assim, em outras palavras: o que eu descobri é que o evangelho deve ser pregado ao mundo inteiro. Cada nação, cada tribo, cada língua e cada povo precisa ouvi-lo. Então não é somente quem está do seu lado, mas é o mundo inteiro. O mundo inteiro, na Bíblia, Deus, ele olha lá de cima, ele não vê um continente. Ele não vê 2 continentes, não vê 3, não vê os 6 continentes. Ele vê uma coisa só, ele vê um planeta. Então, para ele, não existe a diferença brasileiros, americanos, ingleses, africanos, indígenas, não vê. Deus, ele vê seres humanos. E nós temos a tendência de se apegar, né, a uma pátria, talvez não a nossa ou outra em específico, porém Jesus, ele não tinha um apego por um lugar específico, ele amou o mundo inteiro, e é isso que a Bíblia se importa em nos mostrar e nos deixar claro. Tem muitas coisas na Bíblia que você pode ter dúvida, mas essa é algo que você não deve ter dúvida, de pregar a pregação do evangelho deve ser para o mundo inteiro, em todos os povos, em todas as nações, em todas as línguas, até o confim da terra. São palavras ditas pelo próprio Jesus. Foi a grande comissão que ele deixou para a igreja. Gente, agora olha o que ele falou nesse tópico aqui. Olha aqui, vamos já passar para quando ele
iniciou a carreira dele com 18 anos. Ele começou a carreira dele de missões, ele começou a vida missionária dele com 18 anos de idade. Isso, depois que ele fez essa pergunta para Deus, Senhor, será que eu tenho que ficar só no meu país ou eu tenho que ir para outros lugares? E ele foi buscar a resposta onde, gente? Aonde? Em outros profetas, em outras igrejas? Não, na Bíblia. Então ele leu a Bíblia, leu aquelas expressões e falou, não, aqui tá muito claro, eu preciso evangelizar o mundo inteiro. Ou seja, então só resumindo, antes dele ir para o campo missionário, ele entendeu qual era o chamado dele. Isso é muito importante. Nós temos vídeos no canal falando sobre chamado, sobre a importância de você saber o seu chamado. Depois a gente vai colocar no card ou na descrição aqui para você assistir, tá bom? Mas vamos lá, ele com 18 anos, olha isso, gente, que loucura. E olha como é importante o que ele escreveu aqui. Quando eu estava com 18 anos de idade, fui para o meio dos índios da Colômbia Britânica. Vivi na pequena cabana de uma reserva indígena, sozinho, bem perto do Alasca. Olha lá, bem frio, hein? Bem frio. 18 anos! 18 anos, só para lembrar disso. Pra quem quer fazer missão só quando tiver idoso. Ou lá na Disney, né? No Alasca, a uma distância de 5 a 6 mil quilômetros da minha casa. Fiquei ali mais de um ano, ele ficou mais de um ano lá, quando percebi que precisava de mais educação e treinamento. Voltei à civilização e entrei num curso teológico que durou 5 anos. Olha o quão isso é importante. Ele foi para o campo missionário, passou mais de um ano no lugar e ele entendeu a importância de se capacitar, de estudar. E ele não foi estudar psicologia, gente, ó, eu vou falar isso porque eu quero estudar psicologia, tá? Mas muito mais importante do que você estudar psicologia, do que você aprender uma vocação para depois ir para o campo missionário, é você estudar teologia, você estudar a Bíblia. Você precisa saber o que você está pregando, porque a gente foi para a África, quantas igrejas e quantas igrejas nós não vimos com heresias sendo pregadas, heresias absurdas. Coisas que eles tiraram assim do livro de Satanás, porque não era possível. Era cada absurdo que eles aprenderam. E aprenderam com quem? Com missionários que foram lá querer desbravar. Só que eles estudaram? Não. Conheciam a palavra? Não. Aí ensinaram muitas e muitas heresias. Por isso que ele foi muito inteligente de estudar. Ninguém falou para ele. Ele se autoexaminou. Ele falou assim, poxa, eu preciso estudar, eu preciso me capacitar, e a gente tem que ter esse entendimento. Porque não tem como um engenheiro civil querer construir um prédio sem antes ter feito uma faculdade, sem antes ter estudado. Agora, um missionário querer levar o evangelho sem conhecer a Bíblia, como que faz? Gente, olha, se você pregar a palavra de Deus é a coisa, para o cristão, deveria ser a coisa mais importante da sua vida. E ensinar ela com diligência tinha que andar em paralelo a isso. A mesma importância que você dá para a pregação do evangelho, você tem que dar para a pregação correta do evangelho. Então é extremamente importante você conhecer a palavra de Deus para não pregar heresia. Eu já preguei heresia? Já preguei heresia. Quem nunca, a Larissa já pregou heresia. Só que eu entendi que eu preciso aprender o evangelho para não pregar. Então eu parei de pregar heresia. Sabe? Então, antes de você pregar o evangelho, antes de você preparar uma palavra, estuda de verdade. Não pega um texto fora de contexto e cria um pretexto em cima dele. Exatamente. E nada mais, nada menos do que ler a própria Bíblia, a própria palavra do Senhor. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia.